Olá, muito bom dia a todos e a todas. Real Grandeza tem a satisfação de recebê-los aqui para mais um evento, dessa vez, opa, deixa eu botar no mudo aqui, para a gente falar sobre reservas matemáticas do Plano BD, esclarecer dúvidas que têm sido enviadas para Real Grandezas, né? Algumas coisas chegam, algumas informações chegam meio truncadas, então a diretoria de seguridade, o pessoal da gerência de estatística atuária achou melhor a gente marcar esse encontro para poder informar vocês da melhor maneira possível, tá? Hoje é um dia especial, temos a estreia aqui do nosso novo diretor-presidente, Celso Guimarães, vai participar pela primeira vez de um webinar com vocês. Temos também aqui diretora de Seguridade, Patrícia Melo Souza, o gerente de atuária, o Felipe Paiva, e o Jussier Monteiro, da gerência de Estatística e Atuária, tá? Formato aquele que vocês já sabem, faremos uma breve apresentação para poder explicar os assuntos que viemos tratar e depois a gente abre o espaço para as perguntas, tá bom? Um bom evento a todos. Com a palavra, Celso Guimarães. Bom dia a todos. Eu agradeço a presença de todos e aproveito a ocasião para me apresentar. Meu nome é Celso Guimarães, né, e fui nomeado pelo Conselho Deliberativo para assumir a diretoria da presidência da Real Grandeza. Na verdade, eu considero que isso é um retorno à casa, né, que eu já fui diretor administrativo financeiro e fui também por 2 vezes conselheiro dessa casa, conselheiro deliberativo. Desculpa. A minha missão é gerir essa casa voltada para as questões, né, que envolvem os interesses dos participantes e dos assistidos, né? O meu chapéu hoje é Real Grandeza. Então, é defender a casa naquilo que ela tem dos seus produtos e dos interesses dos participantes assistidos. A intenção dessa apresentação é realmente dirimir dúvidas a respeito da reserva em matemática, né? E, com isso, a gente poder fazer esse encontro, fazer esse bate-papo, né? Para poder tirar essas dúvidas que pairam, né? São vários questionamentos que a gente tem e gostaria que saíssemos daqui, pelo menos, com todas as dúvidas, ou o máximo possível, né? Pudessem ser esclarecidas, tá ok? A equipe técnica, né? Ela vai apresentar e eu vou agora chamar o Felipe, né? Para o Felipe poder iniciar aqui a apresentação, tá? Obrigado a todos e uma boa e aproveitem bem, né? Obrigado. Bom dia, pessoal. Assim, a gente resolveu fazer esse webinar porque a gente tem recebido diversos questionamentos através do nosso atendimento, muitos questionamentos dos participantes do Plano BD sobre a reserva matemática, reserva de poupança. Então, a gente vem trazer alguns conceitos atuariais para os planos de previdência, focado no plano de benefício definido, para a gente entender direitinho e esclarecer as demandas dos participantes do plano, tá bom? Dudu, você pode compartilhar a apresentação para mim, por favor? Pode passar a próxima tela. A gente pode dar enter, por favor. É, a gente trabalha nas entidades de previdência complementar, nos fundos de pensão, com os planos de benefício definido, os planos de contribuição definida e contribuição variável. A gente tem o nosso plano de benefício definido, que tem o mesmo nome da modalidade de plano, e o nosso plano de contribuição variável, que é o plano que a gente chama, que o nome dele, a nomenclatura dele na fundação, é contribuição definida. E qual o conceito do plano de benefício definido? Nesse tipo de plano, que a gente garante é o valor da aposentadoria que, a gente, que o participante vai receber no futuro. Ou seja, só o benefício que ele está definido. No caso do nosso plano BD, as regras regulamentares diz que o benefício vai ser a média dos 36 últimos salários, menos o INSS hipotético. O INSS hipotético são o INSS nas regras do INSS,
no momento que o participante solicita a aposentadoria. O que que muda nesse plano, né? As contribuições, elas são feitas ao longo do tempo e podem variar. É, o plano precisa calcular quanto que a gente precisa guardar para pagar aquele, para garantir aquele valor no futuro, né? Então, o que eu tenho aqui é o benefício que está definido e o que varia são as contribuições ao longo do tempo para calcular o que que a gente tem que ter de dinheiro para pagar esse benefício no futuro, benefício o benefício vitalício até a pessoa vier a falecer ou se desligar do plano. Já o plano de contribuição definida é, o que que a gente tem o que é definido é a contribuição. Então, ou no plano de contribuição variável, o que a gente tem é a contribuição. A contribuição ela é definida em regulamento e é aproximadamente aí 10%, se a gente for fazer o cálculo, é aproximadamente 10% do salário. O que muda aqui é que o valor da aposentadoria ele depende desse valor que vai ser acumulado ao longo dos anos. E como esse dinheiro vai ser investido. O valor final, ele não é garantido. Então, a gente tem um saldo de conta acumulado, que no final a gente reverte esse saldo. No momento que o participante ele solicita a aposentadoria, é, no momento que ele solicita a aposentadoria, ele pode optar ou por uma renda certa, receber por 5, 10, 15, 20 anos, ou por um percentual do saldo, ou uma renda mensal vitalícia. Isso é no nosso plano de contribuição variável, que se chama plano de contribuição definida, tá bom? Então, o que a gente tem aqui é a contribuição é definida e a gente só vai saber o valor do benefício lá no final, tá? Pode passar a tela, Dudu. E a gente vê aqui a finalidade desse webinar é esclarecer mais o que seria a reserva de poupança e a reserva matemática. Vamos falar um pouco desses conceitos que que quando a gente pensa num plano de aposentadoria, num plano de benefício definido, a primeira coisa que vem à cabeça são reserva de poupança e reserva matemática. E os dois envolvem um dinheiro guardado para o futuro, mas eles têm finalidades diferentes e conceitos diferentes, tá? Eu vou começar pela reserva de poupança porque ela é mais fácil de entender. A reserva de poupança, ela é o valor que o participante no plano BD é descontado do salário mensalmente, aquela contribuição que é depositada naquela conta, corrigido monetariamente. E ele e esse essa reserva de poupança, o participante ele vai ter direito no momento que ele se desligar, antes de completar a aposentadoria, o participante ativo, antes de completar a aposentadoria, no caso de resgate ou portabilidade. Então, vai ser todas as contribuições feitas pelo participante e esse dinheiro fica separado por pessoa. Então, dá para saber quanto que cada um contribuiu, porque é um cofre individual. E ele é um valor individual, né? A reserva matemática, ela já é bem diferente. Ela representa o compromisso que o plano tem com pagamento de benefícios futuros. Então, o benefício lá que o plano te prometeu para o participante pagar até o fim da vida dele. Então, e que cada participante, o conjunto de participantes, pela regra do regulamento, como eu citei lá em cima, a média dos financiamentos de salários menos o INSS. Então, esse foi o benefício prometido para os participantes que chegam até a aposentadoria. E aí, a reserva matemática é isso: é o compromisso que eu tenho para pagar todos os valores de benefícios futuros trazidos a valor presente, trazidos para hoje. E um muito importante. Esse ponto é muito importante. Essa reserva não é uma conta individualizada. Ela faz parte de um grande bolo coletivo. Não dá para dizer que a reserva matemática ela é do Eduardo, é do César, é do Celso, é do Felipe, é do Jussier. Ela é formada, é um bolo de coletivo que ela é formada para garantir que o plano possa pagar.
esses benefícios de todos, conforme as pessoas foram se aposentando. Por que que ele não dá para dividir? Porque o que é garantido é o valor da aposentadoria e não o valor que foi guardado, né? Esse dinheiro, ele é para atender o compromisso coletivo. Então, quem viver mais tempo, aquilo que as hipóteses, a tábua de mortalidade, a expectativa de vida, que a expectativa de vida que a gente espera que a pessoa viva, eu tenho que pagar, porque é o compromisso do plano. É por isso que a reserva matemática ela é pensada como um todo, né? Como de forma coletiva, com base em obrigações futuras, nos benefícios futuros. É, pode passar, Dudu. A gente está colocando como essa reserva matemática ela é, como que ela é apurada, né? Então, a reserva matemática ela é apurada numa formulação que se refere no longo prazo. Ela é um valor hipotético que é uma projeção que é feita e a gente tem uma incerteza desse compromisso. Por isso que ela é ajustada mensalmente, né? É, esse cálculo da reserva matemática, ela não é a soma das contribuições que o participante, a patrocinadora, faz para o plano. Ela é uma conta mais complexa, que envolve projeções, probabilidade e alguns fatores importantes, como a gente está destacando aqui no quadro. Então, assim, eu com a expectativa com o benefício projetado que eu tenho, que o participante vai receber na aposentadoria, com base na idade dele, no sexo, eu faço projeções com taxas de juros, com expectativa de vida, e aí eu vou. Anualmente, a gente faz uma evolução dessa reserva mensalmente, do coletivo, e anualmente a gente reavalia ela para ver se eu estou mensurando, calculando corretamente o que se espera pagar, mensurando o que se espera pagar esse benefício para os participantes todo mês. Todos os benefícios trazidos a valor presente. Então, através das hipóteses atuariais. E já a reserva de poupança, ela é aquilo que a gente. Como é que ela é apurada? São as contribuições dos participantes, corrigidas monetariamente pela inflação, e ele é um valor real, tá? O Dudu, pode passar. Aqui a gente traz um pronunciamento do IBA. O IBA é o Instituto Brasileiro de Atuária, tá? Então, onde tem diversos pronunciamentos sobre a área atuarial, em plano de saúde, plano de previdência, capitalização. E aqui ela traz várias definições e conceitos de atuária no plano BD, em plano de benefício definido. E ela só ratifica, ela só reafirma que a reserva matemática ela é calculada com as hipóteses atuariais que a gente tem no plano, taxas de juros, como eu falei lá em cima, expectativa de vida, a tábua de mortalidade, e elas são eventos aleatórios e mutualistas. E a gente não consegue individualizar. Quando que se consegue individualizar uma reserva matemática? Na quebra de contrato, na quebra de contrato do plano. Quando? Numa retirada de patrocínio, numa migração. Mas isso só ocorre porque há uma quebra de contrato, há uma quebra do coletivo. Entendeu? Então, basicamente, pode passar, Dudu. Os conceitos de reserva de poupança e reserva matemática são esses. Eu vou passar a palavra aqui para o Jussier. Jussier. Bom dia, pessoal. Com base nesses conceitos, né, nas definições que o Felipe já compartilhou, tentar trazer de forma um pouco gráfica ou um pouco mais didática, assim, o que a gente tem relacionado a cada um dos conceitos, né? Então, relacionado à reserva de poupança, né? O que ocorre quando eu me desligo da empresa, quando eu não sou elegível a me aposentar no plano do BD? Existem definidos na legislação os institutos previdenciários. E nessa situação de desligamento da empresa, antes de eu ser elegível a me aposentar pelo plano, eu tenho direito a optar por um desses 4 institutos previdenciários.
Os dois primeiros, que é o benefício proporcional diferido e o autopatrocínio, eu opto em permanecer no plano se eu escolher um deles. O benefício proporcional diferido, eu permaneço no plano, tenho meu benefício, ele vai ser proporcional ao tempo de vinculação à empresa, e eu fico aguardando o momento de me aposentar. O autopatrocínio, eu permaneço também no plano e aquela contribuição que era descontada mensalmente no meu contra-cheque, ocorria também uma contrapartida da patrocinadora, eu tenho que realizar, além da minha, a que a patrocinadora realizaria para mim também. Isso no autopatrocínio. Também tem a opção de eu me desligar também do plano, não só da empresa. E ao optar me desligar do plano também, eu tenho essas duas opções. Ou eu resgato ou eu porto. Nessas duas opções, eu aciono a reserva de poupança, que o Felipe bem comentou, que são as contribuições que foram descontadas mensalmente no meu contra-cheque, corrigidas monetariamente. Então, essa, digamos assim, é a finalidade da minha reserva de poupança, né? É eu ter esse registro para, no caso de desligamento da empresa e eu optar, né, por me desligar também do plano antes da aposentadoria, eu ter direito a essa reserva, a esse recurso e portar, ou migrar ele, digamos assim, para um outro plano ou uma outra instituição. Ok? Pode passar, Dudu. Já a reserva matemática é um valor estimado, né? E ela é calculada, digamos assim, quando a gente se aposenta. E aí, o que ocorre no momento em que eu me aposento? eu faço, eu, eu passo a fazer parte de um grupo mutualista, né? O que é um grupo mutualista, né? É onde o meu risco é compartilhado por todos os outros participantes também daquele grupo. Então, quando eu me aposento, ou eu me torno inválido ou pensionista, eu faço parte desse grupo mutualista, onde o meu risco é compartilhado por todos os outros e eu também assumo o risco dos outros participantes. Então, a gente está todo mundo no mesmo bolo. A minha reserva de poupança, que antes eu tinha direito, né? Eu poderia fazer uso dela enquanto eu era ativo, me desliguei e não me aposentei, essa reserva de poupança, ela perde a sua utilidade, ela é transferida para um fundo coletivo, deixa-se de ter uma individualização de reserva e passa-se a ter a apuração de uma reserva matemática, que é um valor estimado para garantir o meu pagamento de benefício futuro até eu morrer. Pode passar, Dudu? De forma didática, qual é a utilização da reserva matemática, né? Ela é utilizada, ela serve, né, no dia a dia para balizar como é que está a minha situação do plano. Então, a gente tem a parte do patrimônio, o ativo, né, que é para fazer frente com o meu compromisso que eu assumi, né, que é para pagar o benefício durante um prazo indeterminado. Então, o patrimônio eu confronto com a minha reserva matemática e eu vou identificar qual é a situação. Se o meu patrimônio ele está maior do que minha reserva matemática, eu tenho um superávit técnico naquele momento. Se meu patrimônio ele está igual à minha reserva matemática, eu tenho um equilíbrio técnico. E no momento em que há uma descobertura, ou seja, o meu patrimônio ele é inferior à minha reserva matemática, eu tenho um déficit técnico, né? Lembrando que essas situações, é importante a gente comentar, né? São situações, são retratos daquele momento, e a legislação ela estabelece toda uma métrica para tomada de decisão, por exemplo, se eu tenho um déficit técnico, se eu tenho um superávit, tem limites estabelecidos pela legislação que, ao ultrapassar esse limite, ações precisam ser realizadas. Se não ultrapassar, não tem ação nenhuma a realizar, ok? Pode passar, Dudu. E qual é a utilização da minha reserva de poupança? A utilização dela eu poder fazer, ser a base de cálculo, no caso de eu me desligar da empresa antes de conseguir me aposentar no plano, e
poder fazer usufruto desse valor que é o quê? A minha contribuição corrigida monetariamente. E aí, nesse caso, eu vou poder resgatar ou portar, que, como eu expliquei, né, o resgate e a portabilidade são institutos previdenciários que são oferecidos pela lei, e o plano ele obedece à lei, é, e se eu optar por um desses institutos, eu perco, além do meu vínculo com a empresa que eu já perdi, eu perco também o meu vínculo com o plano e eu migro as minhas contribuições para um outro plano de previdência e uma outra instituição. Pode passar, Dudu. E vocês podem perguntar, né, mas como é que está também o nosso plano, né, o plano BD? A parcial de março agora de 2025 do plano, ele é de déficit de 1.647. Mas, lembrando, como eu comentei, né, a legislação ela estabelece ações a realizar, né, e métricas a realizar de acordo com cada situação que o plano possa se encontrar. No nosso caso, o plano está deficitário no momento. A legislação estabelece métrica para definir um limite de equacionamento do déficit. Então, se eu alcançar um certo limite de equacionamento de déficit, eu preciso realizar um equacionamento. No nosso caso, a gente não tem essa necessidade no momento, tá ok? O plano, pela sua característica, ele tem também dentro do seu portfólio de ativos, né, do seu patrimônio, ativos mantidos até o vencimento. E a lei, ela determina o quê? Esses ativos, eu preciso também mensurar eles com a taxa que eu calculo o meu passivo, né, a minha reserva. E aí, a diferença do meu título com a taxa da compra dele, e quando eu confronto o cálculo do título com a taxa da minha avaliação atuarial, eu vou ter alguma diferença. Essa diferença pode ser positiva ou negativa. No nosso caso, a diferença é positiva em 1 bilhão e 42 milhões. Então, isso também tem ajudado a gente, né, a não precisar de equacionamento no plano BD. É, isso faz parte da característica que o plano tem de ter previsibilidade, de ter uma duração constante de pagamento de benefícios esperados e permite ter esse tipo de é, características dentro do nosso portfólio de ativos. Eu acho que com isso a gente encerra, de certa forma, aqui o que a gente tinha para compartilhar, e aí a gente agora abre para perguntas e, enfim, se tiverem dúvidas em relação ao que a gente compartilhou. Jussier, eu também queria complementar a informação de que existe um objetivo a ser alcançado nesse plano BD, que é a imunização, né? O que é a imunização de um plano? Nós vivemos num ambiente de taxas de juros elevadas. O Brasil é um país onde a taxa de juros é mais alta do que a média mundial. E estamos vivendo, particularmente, um ciclo em que esses títulos públicos estão remunerando muito bem. Então, essa é uma boa informação para os participantes do Plano BD. Nós já temos mais de 80% do Plano BD imunizado. O que significa isso? É feito um estudo chamado Cash Flow Match. Esse estudo, ele casa as entradas dos recursos investidos com a necessidade de saída para que sejam honradas as obrigações de pagamento dos benefícios. Então, o objetivo da imunização é para que cada ano em que se preveja uma saída de recurso para pagamento do benefício, existam títulos públicos com vencimento o suficiente para pagar aquelas saídas. E, pois bem, mais de 80% do plano BD já está imunizado e a diretoria de investimentos está trabalhando com afinco para conseguir concluir essa imunização. Para o tamanho do plano BD,
Isso é uma conquista muito grande, porque o que a gente tem é um transatlântico quando a gente fala em plano de previdência. Um dos maiores dez planos previdenciários BD do Brasil, o que faz, inclusive, a gente ter uma fiscalização especial, diferenciada por parte da Previc, devido ao nosso tamanho e devido à importância do plano BD e seu valor. Então, isso é uma coisa, é uma conquista para o participante e, e também, assim, mostra o quanto de cuidado sempre houve na gestão desse patrimônio. E é uma boa notícia, é uma segurança para todos os participantes. Obrigada, era isso. Obrigado, Patrícia. Tem algumas perguntas aqui sobre cisão. Eu vou priorizar as que são sobre o tema, mas depois a gente passa por elas, tá? O Ronaldo do Nascimento Viana, caso ocorra a cisão do plano BD, a reserva matemática será dividida? Se sim, como isso irá ocorrer se não pode ser individualizada? Quais os conceitos aplicados para isso ser possível? Então, o que a gente tem no. Vou responder, tá? O que a gente tem na cisão do plano BD, ela é uma divisão do plano em dois pela patrocinadora que se tem. Então, eu tenho no plano BD hoje, é um plano patrocinado pela Eletronuclear e por Furnas, agora Eletrobras. E a cisão, ele é um procedimento, ele é uma operação onde eu divido esse plano em dois com as mesmas regras. Então, eu vou ter um plano BD eletronuclear e um plano BD Eletrobras. Ela é dividida. Então, o bolo coletivo, como é que é dividido? Como é que é apurado? Eu separo todos os empregados e ex-empregados que estão aposentados, já aposentados, na eletronuclear num plano e separo os participantes do plano da Eletrobras em outro. Então, ainda continua o conceito de ser um bolo coletivo calculado para esse conjunto de participantes. O que eu divido é esse bolo entre os participantes da Eletrobras e da Eletronuclear. Então, não há individualização na reserva nesses casos, entendeu, Ronaldo? Tá bom? Pode passar para a próxima pergunta. Obrigado, Felipe. Também esclareceu a pergunta enviada pelo Ângelo Cameraro. Edson Sarmento, bom dia. No caso de extinção de capital da reserva de poupança e matemática, garante o pagamento integral até a vigência legal do benefício? Eu não entendi muito No isso. caso de extinção de capital da reserva de poupança, Não, a reserva de poupança, ela não é extinta. Então, assim, o mínimo que o plano lá tem que ter é garantir até o participante, até a aposentadoria do participante, caso ele não se aposente, é reserva de poupança. Então, as contribuições que o participante verteu para o plano, fez para o plano, está lá numa continha separada sendo corrigida. Então, se ele chegar até o momento, se ele é desligado da empresa e não chegou à aposentadoria, ele vai ter esse direito garantido da reserva de poupança, tá? Então, esse valor não é extinto. tá, o Wagner Lemos Grilo disse que me mandou uma mensagem para a GRP, a Cristine, lá da Central de Relacionamento, disse que seu e-mail acabou de ser respondido, tá, Wagner? Então a resposta tá lá. Até deixa eu, Dudu, Sim. Eduardo, deixa eu falar desse ponto também. As contribuições da patrocinadora, elas entram para já compor esse bolo, essa reserva coletiva, esse coletivo. Então, o que se tem de direito é, do participante ativo ou autopatrocinado essas contribuições que ele fez para o plano. As contribuições, e aí na hora que ele se aposenta, essas contribuições migram também para o bolo coletivo para se garantir se pagar a reserva matemática. As contribuições da patrocinadora não está contida na reserva de poupança. Ela é feita para o plano no mesmo valor que o participante faz e ela entra direto para esse bolo coletivo, tá? Obrigado, Felipe. O nosso diretor de ouvidoria, o Henrique Trigueiro, ele mandou uma mensagem aqui sobre a fala da Patrícia.
Falar sobre a imunização do plano BD é fundamental para que o participante tenha conhecimento de como está o plano e o que estamos buscando para imunizá-lo. Obrigado, Trigueiro. O Eduardo Capes Neto, não seria oportuno ser aplicada uma cobrança de 5% para ser aproveitado, para serem aproveitados as atuais taxas de juros e blindar mais o plano BD? Então, a gente não pode. Existe uma legislação que versa sobre quando a gente pode entrar num plano de equacionamento. Então, assim, não se justificaria aumentar a arrecadação nesse momento. Principalmente a gente tem a figura da patrocinadora, no caso, né? Nós não teríamos como justificar legalmente esse aumento de arrecadação sem que os números apontem essa necessidade do plano, tá? O que nós podemos dizer é que com a receita, com os valores que entram de captação, mais o que já se tem, a diretoria de investimento já tem esse planejamento, que culmine nessa imunização. Então, quando a gente fala em imunização, a gente fala principalmente em título público. Títulos públicos com prazos ali que casem com as saídas. Então, isso não significa necessariamente apenas entrada de dinheiro. A entrada de dinheiro ela é importante, mas muitas vezes também é necessário você pegar um recurso que está num título público de um determinado vencimento e realocá-lo para o vencimento correto, que ali seja aquela peça certa no quebra-cabeça da imunização. Obrigado, Patrícia. O José Evanil, o que implica para a solvência do plano o déficit de 1,647 bi? O que implica O que implica? Para a solvência do plano, o déficit demonstrado na apresentação de 1,647 bilhões. É. o O 1 plano. bilhão 647 é, salvo engano, Lucia, deixa eu ver aqui a apresentação. Ele é um valor abaixo, estou vendo aqui na apresentação, ele é valor abaixo do permitido. A legislação, ela diz que a gente pode chegar, tem uma formulazinha que até qual é o limite do déficit é, a ser equacionado, né? Tem assim, o que que tem que passando dessa formulazinha, a gente é obrigado a equacionar. E aí no cálculo do plano nosso plano MD, no resultado, o nosso valor, o limite é 1.947 e a gente está 1.647. A gente tá abaixo, é, a gente está abaixo do valor que a legislação obriga que você equacione. Então, isso quer dizer que a gente está com o déficit é o resultado negativo, então, assim, é o patrimônio confrontado com a reserva. Se a gente tiver um valor maior, o patrimônio tiver maior, é um superávit. Menor é um déficit. Então, esse valor é equacionado. A gente faz um plano de equacionamento para pagar, para complementar e se chegar nessa reserva matemática que vai garantir o benefício de todo mundo até o fim. Mas esse déficit ainda está abaixo do que a legislação. Então, não é necessário equacionar e durante ao longo do tempo, a gente faz medidas através de aplicações e outras estratégias para reverter e diminuir esse déficit, tá? Dudu, tudo bem. Obrigado, Felipe. Sobre esse tema ainda, a Maria Zenaide Fernandes, é, ela dividiu em duas partes. Pelo fato de estarmos com o plano BD deficitário, apesar dos 80% imunizados, a partir de quando devo me preocupar com a participação da minha aposentadoria no pagamento desse prejuízo?
E a segunda parte é qual o percentual máximo de participação nos prejuízos previsto na legislação? Estou lendo aqui a pergunta de novo, para explicar da melhor forma. Então, acho que eu entendo que ainda não deve ser o fator de preocupação esse, mas a fundação ela tem trabalhado para reverter, reduzir esse déficit e reverter esse valor. E a gente está, existe também um ponto da legislação que é também que o Jussier citou e eu não falei antes, que se chama ajuste de precificação. Então, é, hoje a gente está num valor. Você sabe, José, exatamente o valor que a gente tem de déficit com desconto do ajuste de precificação? Déficit com desconto, a gente pega o déficit atual, que é de 1.600 e abate 1.042. Pode Vai ser. ser na casa de 500 e poucos milhões de déficit, né? E aí esse valor do déficit é que a gente confrontaria com o cálculo do limite para equacionar, que está na casa aí de R$ 1 bilhão. Então, déficit atual, que é de 1.600, eu tenho essa gordurinha, digamos assim, que é o ajuste de precificação, eu abato esse valor do déficit, que eu vou chegar em 500 e poucos milhões. Esse valor de 500 e poucos milhões é que eu tenho que olhar se ele está abaixo ou acima do meu limite de equacionamento. Isso. No nosso caso do plano BD específico, o limite para equacionamento é na casa de 1 bilhão. Então, 1 bilhão a gente está bem abaixo dele ainda, né? Que no caso é 500 e poucos milhões, tá? Obrigado, José. A próxima. O Jorge Luiz Cruz. No plano BD não tem mais contribuições de participantes, porque quase todos os ativos são do CD. Além do objetivo da Eletrobras ir para outro plano de previdência privado, isso não teria impacto no pagamento dos benefícios dos beneficiários aposentados? Não, não teria impacto, porque o plano foi modelado e conceituado para a gente, todo ano, na reavaliação atuarial, a gente reavalia o plano, né, os resultados dele, as hipóteses que a gente utiliza, e caso o resultado dele deficitário, ele é compartilhado com todos os participantes atuais do plano e patrocinadoras, Eletrobras e Eletronuclear. Então, esse grupo, participantes aposentados, Eletronuclear e Eletrobras, elas dividiriam esse valor, custeariam esse valor de déficit, né? Então, essas contribuições, elas são, elas são anualmente revistas, né? Para a gente se chegar, para ver se ela corresponde, se a gente vai conseguir chegar no valor lá que foi prometido ao participante, para pagar o benefício dele. Obrigado, Felipe. Só lembrando que eu estou pulando algumas perguntas, né? Tem algumas aqui sobre concessão, outras sobre a cisão. Eu estou priorizando mais as que são vinculadas ao tema, tá? Mas depois a gente repassa as perguntas que eu estou pulando aqui. Carlos Eduardo Teixeira. As contribuições que nós aposentados fazemos atualmente são incorporadas à reserva de poupança? É possível aumentar o valor dessa contribuição individualmente? Não, a reserva de poupança, ela não existe mais após o participante se aposentar. Perde a figura. O que o plano garante é o benefício vitalício ao participante. E o que a gente vê daqui, a fundação, a obrigação administrativamente, é calcular a reserva matemática. Nós calculamos a reserva matemática total do plano de todos os participantes para a gente conseguir garantir o pagamento do benefício até o último participante, até que ele venha a falecer. Mas a reserva de poupança, ela perde essa figura depois que o participante se aposenta. A reserva de poupança é o direito ao participante ativo. Então, a contribuição
normal, que é descontada da folha do aposentado, ela vai para ajudar a compor essa reserva matemática coletiva. Já não é utilizada para compor reserva de poupança, porque essa figura de reserva de poupança se extingue depois que o participante se aposenta. Entendeu? Então, aí eu entendi aqui que o Carlos Eduardo ele está fazendo uma pergunta e numa visão de plano de contribuição definida, né? Onde a gente tem um saldo individual que ele pode contribuir, aumentar até depois de aposentado. Então, não, aqui no plano de benefício definido, o que a gente está garantindo para o aposentado é o benefício, é o pagamento daquele benefício vitalício até o fim da vida, tá? Obrigado, Felipe. É um tema que, como são duas perguntas sobre o mesmo assunto em sequência, do Ricardo Cardoso e do Paulo Garroff, é sobre a divisão da reserva matemática do plano BD. Eu vou ler as duas perguntas. É um tema que você abordou agora há pouco, mas eu vou pedir a gentileza que você possa repetir para, de repente, escapou aí, ou foi no momento que você estava explicando enviar as perguntas. No caso de cisão, como seria feita a divisão da reserva matemática existente no plano BD entre ativos e assistidos da Eletrobras e Eletronuclear? Dividiria-se com base nas reservas de poupança originais de cada empregado? E a mesma pergunta, mesmo questionamento do Paulo Garroff, né? No cisão do plano BD, como se divide a massa da reserva matemática entre os dois novos planos, um para cada patrocinadora? Então, a reserva matemática, ela é calculada, ela é aquele cálculo que eu disse que a gente utiliza hipóteses, né, atuariais para mensurar ela, o valor que pagar, todos os que a gente chama de valor presente do benefício, além de reserva matemática, a gente também chama de valor presente de benefício. E o que que a gente, só recapitulando um pouco a definição dela, então, alguns aspectos que valem a gente destacar aqui é que é, ela se refere à projeção de um compromisso de um longo prazo de todos os participantes. E a gente controla essa reserva matemática, procura se controlar utilizando as hipóteses atuariais, que reflitam, que possam refletir a expectativa de evolução futura, que vão impactar nesse valor do compromisso. E quais são eles? Então, assim, depois da aposentadoria, quando o participante se aposenta, e quando ele é aposentado, então a gente tem os principais hipóteses atuariais, que é a taxa de juros e a mortalidade. Então, todo ano a gente reavalia isso para verificar se a gente está mensurando essa reserva matemática corretamente, com base no nossa massa, na nossa massa da Eletrobras e Eletronuclear do Plano BD. E aí, como é que a gente faz essa divisão? Então, eu tenho os participantes ativos e aposentados da Eletronuclear e da Eletrobras. Então, com base na idade, sexo, eu faço, e no valor do benefício, de todos os participantes, aí eu separo a Eletrobras, a gente faz o cálculo para essa massa de qual é o valor de todos os benefícios do grupo de participantes ativos e assistidos da Eletrobras, quanto são todos esses benefícios que eu espero pagar trazido ao valor presente. E aí, da eletronuclear, é a mesma coisa. Eu pego os participantes e aposentados da eletronuclear, os participantes ativos, a idade, sexo e a expectativa de benefício que eu espero pagar a ele, no momento dele se aposentar, e do aposentado, aquele benefício que ele já tem, e com esse eu faço cálculos, projeções, para saber quanto que eu tenho que ter hoje para pagar esses benefícios até o fim da vida. Então, esse cálculo, ele não está diretamente relacionado, ele não tem relação com a reserva de poupança. A reserva matemática e a reserva de poupança, elas são conceitos diferentes, ela não tem relação. E aí a gente divide e faz essa apuração da reserva matemática de todos os participantes ativos e assistidos da Eletrobras e a reserva matemática de todos os participantes ativos e assistidos, aposentados, né, da eletronuclear. Obrigado, Felipe. O Ronaldo do Nascimento Viana e Adolfo Goldener também enviaram perguntas praticamente iguais, né? Perguntando sobre as causas do déficit.
Você pode me ajudar com essa pergunta? Sim, a Eu gente tem. posso. Ah, Ah, quer vai, responder, Lúcia. Patrícia? Não, não, por Não, favor, gente. tá, ok. A gente ainda está com. Lembrando que o resultado de um plano de previdência ele é acumulado, né? É a soma do histórico que a gente tem ao longo da sua trajetória. E a gente teve aí nos últimos, de 2020 a 2023, por exemplo, o plano ele foi muito impactado com crise econômica mundial, pandemia, e isso fez com que a gente não conseguisse atingir a performance que a gente esperava de investimentos. E com isso, o nosso patrimônio ele ficou, digamos assim, abaixo, né, impactado. E isso a gente tem tentado corrigir, tem tentado traçar uma nova curva para a gente fazer esse processo de recuperação do nosso patrimônio, tá ok? Então, isso justifica por que que ainda temos déficit no plano BD. Isso é fruto de um período que vivemos e que não só a Fundação Real Grandeza ela sofreu com esse período, né? A Previc ela divulga também estatísticas, né? Que assim boa parte do mercado ele também sofreu com esses resultados deficitários. Tivemos até um exemplo de, se não me engano, foi a Previ que teve acionamento de equacionamento, né? Deles foi mais grave ainda, né? Eles precisaram equacionar, ou seja, ele chamou a contribuição dos participantes, assistidos e patrocinadora. No nosso caso, nós estamos nesse patamar. Patrícia, se quiser comentar e acrescentar, fica à vontade. Bom, quando a gente fala sobre a origem do déficit, é importante a gente lembrar que mais de 80% da carteira do Plano BD da Fundação Real Grandeza está investido em títulos públicos. E esses títulos públicos, eles têm, nem todos eles estão, o que a gente chama de marcado na curva. No mercado do título público, eu sei que muitas pessoas podem entender sobre isso, e eu peço desculpas por repetir a informação, mas a gente está aqui com um número grande de pessoas e é importante que todo mundo entenda. Quando a Fundação Real Grandeza, assim como qualquer até pessoa física no Brasil, compra um título público, esse título público promete remunerar IPCA, que é o valor da inflação, mais uma taxa de juros. A gente tem na nossa carteira taxas de juros de 4,5%, 5,5%, 7,5%. Por quê? Porque a cada hora, dependendo da situação econômica do país, essa taxa de juros é alterada. Pois bem, esses títulos públicos, eles também têm vencimentos diferentes. Uns vencem em 10 anos, outros vencem em 35 anos, né? E isso faz com que o valor total de rendimento deles mude. Porque se você investe algo por 10 anos, é diferente de você deixar algo lá investido por 35 anos. Pois bem, esses títulos públicos, o valor deles pode ser contabilizado de duas formas. Uma forma é o que se chama valor a mercado. E o que que isso significa? Se hoje eu tirar esse título público do meu cofre e botar na praça para vender, quanto ele vai me pagar? Pois bem, se aquela taxa de juros prometida ali no título público tiver hoje sendo vendida no governo por um valor maior, aquele título que eu tenho guardadinho no meu cofre, ele sofre uma depreciação. Então ele passa a valer menos do que ele prometeu me remunerar. Isso é o que se chama de marcação a mercado. O outro modelo de marcação é a marcação na curva. O que que isso significa? Que quando eu fizer a conta de quanto aquele título vale, eu posso levar em conta exatamente o que eu projeto de inflação, mais aquela taxa de juros inteirinha ali que o título prometeu me remunerar. Agora tem uma coisa. Quando eu informo para a Previc que eu estou marcando aquele meu título na curva, eu não posso me desfazer dele. Eu tenho que levar ele
até aquela data de vencimento. E o valor dele se torna um valor estável. Todo ano eu vou poder dizer que ele vale aquilo ali que ele prometeu me remunerar. Quando eu marco a mercado, cada dia o valor daquele título pode estar diferente. Mas, no entanto, eu tenho a liberdade de poder vender esse título. Lembra quando a gente falou da imunização? Se eu tivesse já todos os títulos marcados na curva, eu seria obrigada a levar esses títulos até o fim do vencimento. Então, eu não poderia vendê-los e realocá-los por títulos que casam direitinho com a saída dos pagamentos. Então, o plano BD, ele tem uma parte muito importante de títulos marcada a mercado. Quando no país a taxa de juros aumenta, esses papéis todos que eu tenho guardados ali dentro do plano BD, embora eles vão me remunerar um dinheiro que bata a meta, naquele momento o valor está depreciado. E isso é um dos motivos principais do déficit. O segundo motivo é uma parcela de investimento em bolsa. É, já ouviram falar? Não se pode colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, até por uma questão de diversificação, a Real Grandeza tem um pequeno percentual, que não chega hoje, acho que nem a 10%, em bolsa. Quando a bolsa vai mal, naquele momento, a fotografia do valor das ações que ela tem é uma fotografia de um valor depreciado. Então, esses são os dois motivos principais pelos quais o déficit no plano BD aconteceu. Primeiro, a diretoria de investimentos ela está trabalhando nessa imunização, então ela está fazendo uma realocação desses títulos públicos. E quando o plano tiver todo casadinho e imunizado, a gente pode marcar, aumentar o percentual de marcação na curva, ou seja, aquela marcação que vai ser sempre aquele valor fixo. E com isso, essa questão de tanto para mais, para aumento de rentabilidade, quanto para menos, ela vai se tornar muito mais estável. E a bolsa de valores também, que como vocês têm acompanhado nos jornais, ela está melhorando esse ano, chegou a bater 140 mil pontos alguns dias. Então, a gente esse ano está tendo uma performance melhor. É, a pessoa mais adequada, né, e que trabalha nisso é a nossa diretora de investimento, Patrícia Queiroz, uma profissional muito qualificada, que tem uma equipe bacana, com um currículo excelente, que não fica a dever nada para as melhores assets do Brasil. E eu tenho certeza que, por exemplo, agora no meio do ano, ela teria um grande prazer em vir aqui falar sobre a rentabilidade do primeiro semestre e, com certeza, ela vai poder dar explicações até melhores. Mas eu faço questão de falar sobre isso porque, para afastar qualquer tipo de intranquilidade em relação a recursos mal aplicados. A gente tem o plano BD praticamente assim, mais de 85% em título público. Então, que é risco soberano, menor risco de mercado, e eu acho que isso é uma informação importante para que as pessoas fiquem tranquilas em relação à segurança do seu investimento. Obrigado, Patrícia. É, lembrando que esse webinar sobre investimento, tivemos dois, quer dizer, na verdade, um em fevereiro, outro no final do ano, em novembro, se eu não me engano. Quem quiser conferir, tem lá na nossa página no YouTube. É só procurar lá na nossa galeria de vídeos, tem um material vasto lá, inclusive esses dois webinários recentes sobre rentabilidade dos planos, tá? Mas nada impede que nós possamos agendar um próximo aí em breve, né? O Ângelo Cameraro, gostaria que você esclarecesse as contribuições da patrocinadora no caso do empregado contribuindo com um valor pequeno e por motivos políticos, esse empregado assumiu um cargo de gerente e depois de 36 meses, o referido empregado aposentou. Acredito que nesse caso a patrocinadora teria que contribuir com um aporte para cobrir o déficit na reserva matemática desse empregado. Pergunto, ao longo dos anos, esses casos aconteceram, a patrocinadora fez os aportes? Então, Ângelo, quando ocorre aumento salarial ou perda de parcela salarial,
o participante ele passa a contribuir proporcionalmente à sua nova remuneração. E a patrocinadora, ela contribui sempre paritariamente ao participante. Então, se o participante ele teve aumento no salário, ele teve aumento na sua contribuição. E a patrocinadora, ela foi junto e contribuiu também mais paritariamente a ele. Então, não faz sentido, né? Não se diz que a patrocinadora tem que contribuir, fazer aporte adicional. Porque no momento em que ele teve aumento salarial, o participante contribuiu mais e a patrocinadora também contribuiu mais no período em que teve esse aumento salarial, tá ok? Obrigado, José. Conforme informado, o plano BD não é individualizado, mas isso conflita com, em havendo a cisão, os novos planos serão divididos pelos participantes, o que levará ao novo plano BD da eletronuclear. Ah, O plano BD da eletronuclear representará aproximadamente 20% do plano total atual. Nesse caso, não se considerou quanto do plano total foi realizado pela contribuição dos funcionários que foram compulsoriamente transferidos de Furnas para a eletronuclear, na época no CLEM. Pergunto se isso é justo e correto. Pergunta do José Matos. Na realidade, quando se faz a cisão, a gente apura as reservas matemáticas e também a metodologia usualmente utilizada no mercado, nesses processos, no processo de cisão, a gente faz proporcional, a gente segrega o patrimônio, né, o recurso que o plano tem, proporcional às reservas matemáticas do grupo. Então, a reserva matemática, o patrimônio que vai para o plano da Eletrobras seria a reserva matemática de todos os participantes e aposentados da Eletrobras sobre a reserva matemática total. E a reserva e o patrimônio que vai para o plano da eletronuclear seria a reserva matemática dos participantes e aposentados da eletronuclear sobre a reserva matemática total. Então, essa segregação, ela já inclui, já compõe, já faz essa segregação se torne justa, não não pelas contribuições, a proporção desse patrimônio, e sim pela reserva matemática, tá? Obrigado, Felipe. O Cláudio Junqueira, diante do cenário de incertezas, cisão, rumores de retirada de patrocínio, etc. Vem indagar, por gentileza, se a Real Grandeza está preocupada com a situação da parcela de participantes do plano BD que ainda não são aposentados, portanto, não recebem ainda o benefício, e que estão expostos a perdas futuras, uma vez que esses participantes não têm a garantia de receber os benefícios futuramente. Só gera a expectativa do direito. A Real Grandeza está se mobilizando atualmente com ações barra atitudes para blindar de alguma forma esse risco? É, vamos lá, não sei se o presidente depois quiser falar um pouco sobre a questão da postura da Real Grandeza, mas o que eu posso dizer? Nós temos uma legislação. A Fundação Real Grandeza, ela não tem essa liberdade de fazer ou de lidar com o plano BD como ela quer. Assim como a gente tem legislação que garante uma série de seguranças ao participante, a gente também tem legislação que garante, que já tem ali escrito o que tem ou o que deve ser feito em cada situação. Então vamos lá. O que prejudicou de sobremaneira os participantes ativos do BD, sem dúvida, foi a reforma da Previdência. Porque você tinha ali pessoas que tiveram aumentados em 6 anos, 5 anos, 9 anos, o seu tempo para aposentadoria. O que a Real Grandeza tentou fazer naquele momento? Ela levou para a então patrocinadora Furnas uma proposta
para que houvesse uma mudança de regulamento, porque, pessoal, regulamento, para se mudar, tem que passar pelas duas patrocinadoras, e quando a patrocinadora ela é estatal, a gente ainda, a empresa estatal ainda tem que mandar para o SESC e, no caso, para o ministério a qual ela é submetida, que é o Ministério de Minas e Energia, no caso da eletronuclear. Todo mundo tem que dar ok nessa alteração. A gente fez o primeiro passo de mandar para a Furnas, na época, um pedido de alteração de regulamento para desvincular a necessidade de aposentadoria do INSS com a permissão para que a pessoa se aposentasse. O que a gente pediu para que fosse considerado a regra vigente para tempo de aposentadoria, ignorando a influência da reforma da Previdência. E isso não passou na patrocinadora Furnas. Quando não passa pela patrocinadora Furnas, nem adianta a gente seguir adiante, porque sem o ok de uma das patrocinadoras, a gente não consegue alterar regulamento. Na época, a patrocinadora Furnas alegou que isso aumentaria o risco de déficit do plano BD. Então, sim, a Fundação Real Grandeza teve essa preocupação de tentar fazer com que a reforma da Previdência não impactasse os participantes, mas infelizmente a gente não conseguiu prosseguir com essa proposta na patrocinadora que à época era a Furnas. Agora, quanto a hoje os ativos, ele está na mesma seara de previsão de legislação que os aposentados. A gente não consegue dar um tratamento extra-regulamento ou extra-legislação, infelizmente. O que nós gostaríamos era que vocês já pudessem estar aposentados, né? Se essa proposta tivesse prosperado. Obrigado, Patrícia. Tem algumas perguntas aqui sobre os prédios de Furnas. Eu vou deixar um pouco mais para o final, porque o tema é o mesmo, mas elas, a todo momento elas pintam com uma abordagem diferente. Daqui a pouco a gente faz a leitura delas. O Carlos Marino Dossati, não, Dossati. Bom dia. Ocorrendo a cisão, a Eletrobras pode oferecer uma mudança do plano do BD para outro tipo, por exemplo? Qualquer mudança de plano, ela é voluntária, então ela não é compulsória. Então, se abre um novo plano, um processo de migração para um plano CD ou qualquer coisa nesse sentido, ele é um processo voluntário. Então, que o participante pode escolher se fica no plano atual, no plano BD. Estou falando desse tipo de operação, né? Que é um exemplo de operação que pode ocorrer, mas é um processo voluntário. Então, ele não é compulsório, ele não é obrigatório que o participante migre de um plano, se ele abrir outro plano, se ele abrir um plano CD para migração, por exemplo, não é obrigatório que o participante migre. Ele pode permanecer no plano BD, tá? Obrigado, Felipe. O Amarildo Silva, taxa de mortalidade e taxa de juros, bem como demais variáveis para cálculo da reserva matemática, são normatizados por lei ou fica a critério da entidade ou atuário? São normatizados por lei e existe a taxa de juros, existe uma portaria que a Previ que publica todo ano, com base em alguns termos técnicos, que é na duration do plano, a gente tem um intervalo de taxas de juros que pode utilizar. E além disso, a gente faz testes de aderências tanto na taxa de juros, tanto nas outras hipóteses atuariais, como a tábua de mortalidade. Então, todo ano a gente faz lá a aderência para ver se aquela tábua de mortalidade, se aquela taxa de juros, se aquela tábua de invalidez, se aquela rotatividade, ela está aderente à massa atual de participantes, se ela corresponde, historicamente, esse grupo de participantes. Tá? Então, além de estar na legislação, é feito
existe um estudo todo ano de aderência de hipóteses e que a gente vê se a hipótese atual utilizada está aderente ou não. Então, esse documento ele fica arquivado na fundação e disponível caso a Previc questione, né? Porque é um documento também obrigatório pela legislação, tá? E além de haver a previsibilidade legal de realizar esse estudo, né, a própria legislação também ela estabelece parâmetros mínimos, né? Então, para cada tábua utilizada, cada hipótese no plano utilizada, tem lá uma referência mínima que a Previc estipula que pode ser utilizada de acordo com a tipificação de cada plano. Então, no caso do plano BD, é 100%, digamos, na modalidade de benefício definida, né, como a gente comentou lá no começo, a Previc tem lá a relação para cada hipótese, qual é o mínimo que se pode utilizar, tá ok? Isso é muito bem estruturado e definido legalmente. Obrigado. O Cláudio Junqueira, durante a apresentação, foi informado que a contribuição mensal da patrocinadora vai direto para o bolo da reserva matemática do plano BD, né? Entre parênteses, coletivo mutualista, e não para a reserva de poupança, entre parênteses, individual. Por gentileza, onde posso encontrar a documentação formal que estabelece o regramento que define esse procedimento? Permita-me dizer que, para mim, essa estratégia é bastante contraintuitiva. Inclusive, ainda, como saber se a patrocinadora está adimplente com suas contribuições mensais para o plano BD? A própria Lei 109, né, a Lei Complementar 109, 108, ela estabelece, né, que ela determina que tem que haver a contribuição patronal, né, da patrocinadora. E além disso, nós, como entidade que antigamente a gente chamava de sistematicamente importante, né? A Previc, ela acompanha todos os nossos documentos. Nós somos obrigados também a encaminhar mensalmente balancetes e informes para a Previc. Então, ela tem todas as informações relacionadas à gestão e fluxo de informações relacionada a cada um dos planos que nós administramos. Obrigado, José. Tem umas perguntas aqui, novamente sobre o prédio, perguntando o custo mensal de manutenção. A gente vai tentar apurar aqui, não é exatamente o grupo que tem essa resposta na ponta da língua, são outros setores da Real Grandeza, mas a gente vai tentar apurar aqui para poder responder a vocês, tá? E sobre estratégias de venda, o que está em andamento. Vamos tentar obter essa resposta aqui, mas se não conseguirmos, a gente não marca um novo encontro para poder fornecer as informações que ficarem pendentes do webinar de hoje, tá? Luiz Silva, o nosso plano pode sofrer com essa migração com relação a outros planos deficitários da própria Eletrobras ou Chesf ou Eletronorte? Vimos assistidos que perderam na justiça serem obrigados a pagar por um rombo do plano da Eletrobras. Então, não, isso não pode ocorrer, porque a migração, hoje no mercado, ela é feita para um plano BD, para um plano CD. Então, hoje a gente tem um plano BD, e aí aquela, como eu falei lá no início das explicações, há uma quebra de contrato, e como é que é feito nessa migração, o que a gente consegue fazer? Nessa quebra do pacto coletivo, do acordo coletivo, a gente individualiza a reserva matemática hipotética, né, que a gente mensura, e transforma ela num saldo. E aí esse saldo vai para o plano CD, né? Então, a imigração ela não ocorre no plano BD para um plano BD. E esse fato também, a migração não, os planos são administrados individualmente. Então, um plano da Chesf, da Eletronorte, da Eletrosul, ele não vai contaminar o plano da fundação, os nossos planos BDs e CDs. Isso, contribuição variável, tá? Obrigado, Felipe. Também sobre cisão, o Carlos Marino. Caso ocorra a cisão e tenhamos participantes do BD que migrem para outro, haverá garantia de sustentabilidade para quem permanecer no BD? Acho que queria que a pergunta esteja formulada para uma parte saindo e outra ficando no plano BD na Rio Grandeza, seria isso? É.
A cisão, os dois planos permanecem na fundação. A cisão é um processo administrativo onde eu individualizo os grupos de plano. E quando a gente faz um estudo, a gente tem que demonstrar a viabilidade desses planos, demonstrar que eles vão ser viáveis, para pagar o benefício de todos os participantes até o fim da vida. Então, no momento, nesses estudos que a gente tem feito, isso é visto, tá? É isso, Eduardo. Obrigado, Felipe. O Humberto Costa, ele voltou uma pergunta já realizada e respondida, mas ele veio com um exemplo aqui. Eu vou ler de novo, pedir para vocês a gentileza também de responder. Voltando a uma pergunta já efetuada, no caso de um empregado receber e contribuir sob um salário de 5.000 por 27 anos e assumir uma chefia com salário de 30.000, a patrocinadora será chamada para contribuir a diferença? Não, não existe previsão legal para isso, tá? O que a gente tem é o seguinte: a patrocinadora, todo ano, as patrocinadoras, elas passam para a gente a expectativa de crescimento salarial da massa. E esse é um dos itens que compõe o cálculo atuarial para medir a, a necessidade do plano. Mas esse tipo de comportamento, para você chamar uma patrocinadora, teria que ser comprovado uma má-fé, de que ela fez isso com o objetivo de aumentar no futuro o benefício de alguém. Porque essa é uma dinâmica das empresas, as pessoas são promovidas, e quando as pessoas são promovidas, elas passam a contribuir com mais. Então, se essa pessoa, por 3 anos, ela foi chefe, por 3 anos, ela, de fato, pagou mais. O que que acontece? Quando a empresa, de forma costumaz, informa que a folha vai ter um aumento salarial e, de fato, há um descolamento, verifica-se outro, né? Olha, você informou que a sua folha ia aumentar 2%, só que a sua folha aumentou 5%. Um primeiro ano, segundo, terceiro ano, aí sim você pode questionar a patrocinadora sobre isso, tá? É inclusive um dever fiduciário dos gestores fazer esse tipo de movimentação. Só que a gente tem que pensar que, se um foi aumentado, mas se, por exemplo, a média de aumento salarial, apesar desses casos, se a média informada para a fundação, se ela permaneceu ali dentro de uma curva de oscilação esperada ou suportável, não existe um mecanismo legal que dê à fundação é, esse poder de fazer essa cobrança. Eu entendo a sua preocupação, eu sei que as pessoas comentam, às vezes, casos individuais, mas o olhar da fundação se detém naquele aumento de folha salarial informado pela patrocinadora. Se aquilo ali ficou dentro de um corredor de variação aceitável, não há como se fazer, não existe mecanismo que permita a cobrança desses casos individuais, tá? Obrigado, Patrícia. É, essa complementação da Patrícia, eu acho que esclareceu a dúvida anterior enviada pelo Ângelo Cameraro. A Patrícia já detalhou. Eu colei aqui no chat, alguém, logo, acho que foi, se eu não me engano, foi a primeira pergunta, tá? Perguntando do Celso, se ele era de Furnas ou da Eletro. Eu colei o currículo aqui no currículo dele resumido aqui no chat. São as mesmas informações que constam no site da Rio Grandeza, tá? O Valdir Queiroz, no caso da retirada de patrocínio, quais opções restarão aos assistidos?
No caso de retirada de patrocínio, é isso? Isso. Então, toda situação existe uma previsão legal do que se fazer. Então, vamos lá. Primeiro é importante dizer que em momento algum a patrocinadora falou sobre retirada de patrocínio. O que a Eletrobras falou foi sobre incorporação. O desejo da Eletrobras é incorporar a Fundação Real Grandeza, ou seja, nesse caso, a Fundação Real Grandeza deixa de existir, se tornaria essa Eletrobras Prev que foi criada, essa entidade que foi criada e com isso, os planos de BDs, CDs continuariam a existir. Aí, o que no futuro acontece depende do que for negociado. Existe a possibilidade de se fazer um termo de compromisso, né? É, ou não. Aí também depende do desejo da patrocinadora. A gente sabe que tem patrocinadores que depois oferecem a possibilidade de migração de todo mundo para um CD puro, né? Mas não podemos falar, não posso falar sobre a Eletrobras, sobre o desejo da Eletrobras. A gente tem que falar sobre Fundação Real Grandeza, que é aqui o que é a nossa responsabilidade, tá? Existe uma legislação que versa sobre incorporação, existe uma legislação que versa sobre retirada de patrocínio. O que eu sei sobre a retirada de patrocínio é que, primeiro, ela precisa ser autorizada pela Previc, e a Previc tem que entender que não oferece nenhum risco a participante. Segundo, todas as contas têm que ficar saudadas, ou seja, você não pode fazer uma retirada de patrocínio deixando um plano desequilibrado, deixando um plano com processos em aberto. Existe todo um rito para garantir que aquele plano fique inteiro, fique completamente resolvido em seus problemas, em suas deficiências. No mais, Felipe e José, vocês poderiam complementar falando sobre algo previsto em legislação no caso de retirada de patrocínio? José, Felipe? Né? Oi. Me Então, a ouve. retirada de patrocínio, salvo engano, ela foi definida agora. A legislação ela sempre se aprimora, né? E aí, especificamente, numa retirada de patrocínio, existem regras contidas nessa legislação mais atualizada, onde ela determina, ela direciona como deve ser o cálculo, como que deve ser esse cálculo, né? Como que eu devo apurar a reserva matemática individualizada, com que parâmetros eu devo utilizar, que a gente tem, quais são as opções que se pode criar. A legislação traz uma série de etapas que devem ser preenchidas e cumpridas para que a gente possa fazer uma retirada, para que se cumpra uma retirada, tá? Inclusive, né, a própria legislação ela estipula que seja utilizado conservadorismo. Então, as hipóteses utilizadas é aplicada alguns fatores, né, estabelecidos em lei também, por conservadorismo, para garantir com que, ao se retirar a patrocinadora, ela venha a pagar exatamente o necessário para cobrir todo o benefício futuro dos participantes, inclusive considerando alguma sobrevida que ele possa ter. Então, tem todo um arcabouço de parâmetros e estipulações que a legislação ela estipula para essa situação de retirada de patrocínio, tá bom? Obrigado. O Humberto Costa e o Ângelo retomaram um tema aqui que a gente falou pouco. Eu vou ler a pergunta dos dois. O atuário trabalha com uma tábua de mortalidade, talvez de 78 anos. Como fica a garantia de benefícios para aqueles que são mais longevos, 90, 95 anos? E o Ângelo complementa a pergunta do Humberto. Aproveitando o questionamento, ah, essa situação cria um desequilíbrio atuarial. O que E nós, que sempre contribuímos de forma constante, estamos pagando a conta. Na verdade, o do Ângelo foi um complemento, não foi nem uma pergunta.
Na verdade, o pacto coletivo é esse. Alguns participantes aposentados vão sobreviver menos tempo, assim como se projeta que a expectativa de vida média, aí, considerando uma tábua de mortalidade, vamos utilizar, por exemplo, a 83. Uns vão sobreviver até os 95, 90, e outros vão sobreviver até os 60, 65. Então, o pacto coletivo é esse. A gente, uns sobrevivem mais, outros menos, e isso tem uma compensação de custo, né? Então, hoje vão morrer mais cedo, a gente vai parar de pagar benefício, e outros vão sobreviver mais. A gente vai continuar pagando benefício. Então, há uma certa compensação. Então, o cálculo atuarial, a gente prevê isso, a gente faz essa estimativa, né, da reserva do coletivo. E por isso que é um fundo mutualista. E é por conta disso. Você quer complementar alguma coisa? É importante comentar que, na verdade, a tábua de mortalidade, especificamente falando na pergunta, né, ela estabelece chance de sobrevivência ou de morte para cada idade. E, na verdade, ela vai até os 115 anos, né? E de acordo com essas chances de sobrevida, de vida ou de morte, é que se calcula qual é uma expectativa de vida média. Mas isso não quer dizer que, ao passar dessa expectativa de vida média, que não tenha previsibilidade na tábua de chances ou dele morrer ou, se ou viver além dessa idade, tá bom? Então, só para retificar isso, tá? A gente tem previsibilidade na tábua de mortalidade até aos 115 anos, ok? Obrigado, José. O Rui Carvalho Bulhões, pela explicação, a reserva matemática de cada assistido e pensionista está em montante. Será possível individualizar essa reserva matemática? A gente só consegue individualizar essa reserva matemática quando há quebra de contrato, quando a gente, como eu disse, é, quando num pedido, num processo, numa operação formal de imigração, numa operação formal de retirada de patrocínio, aí a gente segue regras da legislação para fazer essa apuração individualizada da reserva matemática. Obrigado, Felipe. O Jaime Ferreira Coelho, enquanto eu estiver como funcionário da Eletrobras, ela tem que manter a contribuição dela junto com a minha? Ela tem que fazer a contribuição paritária, sim, a mesma contribuição que você faz, ela também inverte para o plano, até você se aposentar. Antônio Coelho Neto, no caso de incorporação da Real Grandeza, o déficit atuarial do novo plano, se ocorrer, seria dividido com todos os beneficiários? Como a Patrícia falou, assim, a gente consegue falar da Fundação Real Grandeza, mas no caso de planos, os planos numa incorporação, qualquer tipo de incorporação entre empresas, é, o fusão, o que seja, os planos eles são individualizados. Então, por exemplo, hoje, vou citar o exemplo aqui, se no fato a gente tiver análise da cisão, o processo de cisão, ó, em processo de cisão, se a gente tiver dois planos na fundação, se ele for aprovado lá pela todas as instâncias necessárias, a gente tem um plano BD, ela teria um plano BD eletronuclear e um plano BD Eletrobras. O déficit depois da segregação, o déficit deles não se contaminam. E nem o superávit. Não, o superávit de um não vai ser utilizado para cobrir do outro. São planos individualizados, geridos individualmente. A mesma coisa numa incorporação. Um plano, ele permanece sendo gerido individualmente. O que muda é a administração. Então, se hoje a Fundação Real Grandeza, quem vai administrar o plano, no caso do CE Eletrobras Prévio, é, o que muda é a administração. O plano, ele continua sendo avaliado e gerido individualmente e analisado o resultado, equacionamento, tudo individualmente. Um não contamina o outro. Dentro da fundação e e caso ocorra qualquer outro tipo de operação que o plano seja transferido.
tá? Então, isso já ocorre. A gente tem um plano CD, a gente tem um plano de contribuição definida e tem um plano futuros, tem um plano FRG Prev, tem um plano BD hoje dentro da fundação. Nenhum plano contamina o outro. Então, a gente gere ele individualmente. A gente acompanha eles de forma individual e, inclusive, a legislação obriga que seja assim. Tanto que se criou, a partir de 2019, 2020, CNPJ por plano, entendeu? Então, a gente faz esse acompanhamento individual. Um plano não contamina o outro. Obrigado, Felipe. O Marco Moreira enviou uma pergunta mais cedo. É possível aposentar pelo INSS e aguardar a data de elegibilidade no plano BD para solicitar o benefício complementar integral da Real Grandeza por meio da apresentação de carta de concessão do INSS, que estará datada com a data de concessão do INSS anterior à solicitação do complemento na Real Grandeza? Essa pergunta aqui é mais direcionada ao setor de concessão, né, que É. seria do pessoal da GBP, mas vocês querem. Mas a gente pode, assim, tem que analisar especificamente o caso do participante. Mas se ele se aposenta no INSS, ele pode aguardar, assim, como você já explicou também no slide, depois a gente pode, que for disponibilizado, a gente pode ver melhor também, mas existe um instituto chamado Benefício Proporcional Diferido, que você opta por ele no caso de desligamento da patrocinadora, você não se tornou elegível ainda ao benefício, às regras do plano BD. Então, você opta pelo benefício proporcional diferido, que você vai aguardar até atingir a elegibilidade na regra do plano BD. E aí, com a carta do INSS, você já consegue se aposentar. Mas a gente tem que observar o seu caso especificamente, porque há casos e casos. Então, no desligamento, de repente, vale a pena você continuar sendo autopatrocinado para manter o mesmo nível de benefício. Então, é uma análise individual, tá? Você pode direcionar, no caso específico, se você tiver dúvida, para o nosso atendimento, que direciona o questionamento para a área responsável e faz as explicações bem direitinho também, conforme as regras aplicáveis e o seu cálculo, né? Baseado no seu salário, no seu benefício, tá bom? Pode encaminhar a dúvida por e-mail, grp@frg.com.br, ou entrar em contato com a central de relacionamento no 0800 282 6800. Patrícia, tem algumas perguntas aqui sobre os imóveis da antiga sede de Furnas. Tem Tá. alguma novidade, algo que você queira compartilhar com a Eduardo, gente? eu não estou atualizada sobre o tema, então eu prefiro que as perguntas sejam enviadas para grp@frg.com.br, para a diretoria de investimento e diretoria de administração responderem, por favor. Tá ótimo, Patrícia, obrigado. A gente entende que tem além da questão financeira, né, do patrimônio, a gente entende o apelo afetivo também. Essas perguntas, qualquer webinar sobre qualquer tema, essa pergunta surge. Então, quando a gente estou me comprometendo aqui com vocês, quando a gente tiver o encontro com a equipe de investimentos para falar sobre rentabilidade, a gente fornece mais detalhes sobre a situação da antiga sede de Furnas, tá? Obrigado, Patrícia. Estou buscando outras perguntas aqui, porque a maioria dos temas a gente abordou de uma maneira ou de outra. Estou vendo se tem algum tema aqui diferente para a gente poder compartilhar com todos. Mas creio que a maior parte dos assuntos já foi esclarecida. Deixa eu pegar aqui as mais recentes. Ricardo Luiz, qual a possibilidade da Real Grandeza continuar sendo administradora dos planos BD e CD dos aposentados com ou sem a eletronuclear? É, Qual a possibilidade? Olha, eu não tenho uma resposta para te dar sobre esse assunto, porque nós temos o desejo manifestado da patrocinadora Eletrobras de que a Fundação Real Grandeza seja incorporada. A patrocinadora Eletronuclear vem nos pedindo vários dados
para realização de estudos que eu entendo que devem estar sendo analisados de forma estratégica pela empresa. Então, nós temos patrocinadores diferentes, que uma já manifestou que o desejo é a incorporação. A cisão do plano BD, ela ainda não aconteceu. Então, qualquer coisa que eu fale aqui seria uma opinião ou um achismo. Então, eu vou me permitir dizer que nós não temos essa resposta, ou se ela tivesse que ser dada, é que, de acordo com o pedido da patrocinadora Eletrobras, o desejo é pela incorporação. Roberto Costa, o Conselho Deliberativo da Rio Grandeza será a palavra final sobre a cisão? Será a palavra final, cabe ao conselho. Ieda Borges, como no plano BD não há mais contribuição da patrocinadora para os que já estão aposentados, qual seria a possibilidade de sairmos da Eletrobras? Ieda, isso aí é uma questão que só um jurista da área de previdência poderia responder para você. Mas é importante lembrar dois temas que tem que sempre estar em mente, até para formação de posicionamento. A patrocinadora, ela não contribui hoje com os aposentados numa situação de normalidade, mas em caso de déficit, a patrocinadora ela é chamada a contribuir. Esse é o primeiro dado. E o segundo, que também é importante lembrar, é que hoje tem uma decisão na justiça, que foi uma conquista do Após Furnas, que garante que as patrocinadoras do plano BD arquem com o custo administrativo do plano BD. O plano BD tem um fundo administrativo bem constituído. O plano BD é um plano enorme. O plano BD é um plano saudável. Eu me sinto à vontade de classificá-lo assim, porque esse déficit ele não é estrutural, ele é conjuntural, conforme as explicações que foram dadas aqui em relação à questão do desempenho da Bolsa no Brasil e da alta de taxa de juros que causou a desvalorização do título público marcado a mercado. Mas qualquer posicionamento ou posicionamento acerca disso, seja ele qual for, né? Porque o posicionamento ele é sempre individual. Eu acho importante que se leve em conta essas duas informações. Obrigado, Patrícia. Michel Rodrigues, quem já tem 30 anos ou mais de contribuição não precisa de autopatrocínio? Não estando ainda aposentado, como fica a situação? Dudu, eu estou lendo a pergunta, pode me direcionar de novo? Quem tem. Quem já tem 30 anos ou mais de contribuição não precisa de autopatrocínio? Não, é Não aquilo. estando ainda Ah, aposentado, tá, como tá, fica a tá, tá, tá. situação? É aquilo que eu falei, a gente tem que verificar o caso individualmente, mas, assim, de uma maneira geral, se completou 35 anos de contribuição para o plano BD,
você pode optar só pelo benefício proporcional diferido para aguardar até o momento de se tornar elegível a data da sua aposentadoria no plano BD, conforme as regras regulamentares. Mas, assim, repito, é melhor que esse questionamento seja direcionado a nosso atendimento para que a gente consiga ver o seu caso especificamente, né? Então, se não há necessidade de se tornar autopatrocínio para manter o benefício nos termos que foram, para você não há perda nesse benefício. Se não, se você já chegou ao tempo total de contribuição. Só faltou a data, a idade de elegibilidade. Se você pode optar pelo BPD, então a gente consegue fazer essa análise especificamente, caso a caso. Então, é, peço que você, participante, entre em contato com, a nossa, ge- com o nosso atendimento, que as nossas áreas técnicas, todas analisam, conseguem esclarecer isso no seu caso, tá bom? É, partir para a leitura das últimas perguntas, né, no momento que a gente se aproxima quase 2 horas de webinar. Vamos seguir aqui. O José Matos. Qual a imunização calculada para o possível plano BD da eletronuclear, considerando que o plano BD atual está 80% imunizado? Essa divisão ela não existe. Quando a gente pensa na imunização do plano BD, a gente pensa no plano como um todo. Não existe divisão entre eletronuclear e a parcela oriunda de Furnas. Então, a gente vê as saídas que são necessárias por ano, de acordo com a tábua de mortalidade usada, aderente naquele momento ao plano, e assim é feito o estudo de cash flow match. Não é feito um estudo para a parcela eletronuclear e para a parcela Furnas, porque hoje o produto é um só. Obrigado, Patrícia. Eu vou juntar novamente aqui duas perguntas que falam sobre portabilidade. São questionamentos do Dalton Silva e Michel Rodrigues. Com a possibilidade de cisão do plano BD, com individualização das contas, seria possível migrar um BD para outro BD, para Petros, por exemplo? Complementando, levando todo o montante, inclusive a parte depositada pela patrocinadora? E a pergunta do Michel quem é do plano BD está na ativa, pode migrar para um plano de previdência de mercado? É, só pode, existem regras, né? Primeiro, quem está na ativa só pode migrar para outro plano no caso de desligamento da patrocinadora. Aí você pode optar pelos institutos, ou autopatrocínio, ou resgate, ou benefício proporcional diferido, ou portabilidade. E no caso, na regra do plano BD, você só leva as contribuições que você fez ao plano, tá? Então, a regra do regulamentar, que está lá dentro do regulamento, você tem direito, no caso de desligamento do participante, antes da aposentadoria, qual é o direito dele? A reserva de poupança. E qual uma reserva de poupança é apurada? Todas as contribuições vertidas pelo plano, pelo participante ao plano, corrigidas pela inflação. Então, esse é o direito dele. Agora, se um participante está ativo ou aposentado, o ativo ele não tem direito a levar é, a parte que cabe a ele para outro lugar, pelas regras de legislação, inclusive, e assim como o aposentado, depois que ele se aposenta, ele permanece no plano e só em caso de operações, em caso de operações é, concretas, que isso pode ocorrer, uma retirada de patrocínio, num encerramento de plano. Então, assim, só numa concretização dessas operações apoie, nesse caso, onde o nosso plano BD de benefício em funcionamento, um participante ativo, um aposentado, ele não tem como sair do plano, tá?
Obrigado, Felipe. O Dalton Silva mandou uma pergunta sobre pagamento de plano de saúde, da questão do pagamento do BAS, de ativo. Dalton, vou pedir para você encaminhar esse questionamento para a central de relacionamento, tá? No mesmo e-mail que a gente falou, grp@frg.com.br. Ah, se eu não me engano, esse é um tema que tem gerado bastante dúvidas. Eles estão com a resposta lá certinha para te fornecer, tá? Só encaminhar essa mesma mensagem que você mandou, que você vai ter uma pronta resposta. O Rui Carvalho, complementando uma informação que a gente já passou aqui também, a informação sobre a reserva matemática, como foi informado, será feita quando tiver quebra de contrato. Em que sentido e por quem? Então, o pedido de uma operação, de uma cisão, de uma retirada de patrocínio, de uma migração, de uma transferência de gerenciamento de plano, tudo isso, ela é solicitada pela patrocinadora, mas não há quebra. É válido aqui destacar que não há quebra. A patrocinadora pediu e há essa quebra de contrato. É feito, segue todas as etapas previstas em legislação e a gente analisa a viabilidade disso. Então, existe todo um trâmite, análise de viabilidade, de resultado, se é viável ou não, se a gente está cumprindo todas as etapas, aí passa pela aprovação de todos os colegiados dentro da fundação, que é o diretoria executiva, comitê de previdência, conselho deliberativo, depois segue para as patrocinadoras. Depois que é aprovado pelo conselho deliberativo, todo esse trabalho, toda essa análise, ela é obrigada a ser publicada, disponibilizada para os participantes, tá? No mínimo com 30 dias antes de protocolar na Previc. Então, tem que ter concordância das patrocinadoras nesse resultado. Depois se protocola na Previc. A Previc analisa e vê se foi cumprido todas as etapas. Mas o pedido não se faz com que haja quebra de contrato de imediato. Há uma análise técnica para ver se a gente cumpre todas as etapas, para ver se o plano, se existe viabilidade, tá? Inclusive no caso da cisão, tá bom? Obrigado, Felipe. Dalton, não respondeu a pergunta sobre caso de possível cisão do BD e individualização das contas. Foi essa recente agora sobre possibilidade de migrar de um BD para outro BD, para Petros, por exemplo? Só pedir para complementar. Então, no caso da cisão, como eu disse, ela é administrativa. Então, os planos, no caso se de fato ocorra a cisão, os planos eles são administrados ainda pela Fundação Real Grandeza. E a gente continua, o que foi prometido ainda se continua, a gente vai pagar o benefício até o fim da vida dos participantes. Então, não há individualização das contas, nem a possibilidade de migração ou de portabilidade para outro lugar. A Patrícia, eu acho que quer falar, né? Isso. Sobre essa questão do Dalton, é uma questão bastante particular, né? Mas é só para lembrar que, assim, para você fazer a portabilidade, o outro plano também tem que estar aberto. Salvo engano, hoje são pouquíssimos os planos BDs abertos no Brasil, porque a Petrobras ela já oferece plano CV para os seus empregados. Na hora que ela começou a oferecer um plano CV, provavelmente ela fechou o BD. Então, para você fazer essas migrações, você tem que ter aceitação de quem manda, né? Quer dizer, não aceitação, você pede a migração, você tem esse dispositivo legal, você tem esse direito, mas você tem que verificar se a partir de lá receberia. Não basta o seu desejo de migrar. Tem que verificar se o plano de lá está aberto e se a empresa, se o regulamento, tem todo um arcabouço. Não somos nós que podemos dar essa resposta, não, tá? Tem toda uma análise a ser feita que tem que levar em conta, principalmente a partir de lá. Obrigado, Patrícia. Só fazer um registro, agradecer imensamente o envio das perguntas aqui.
Informar também que eu vou iniciar a leitura das duas últimas, tá? Para a gente poder finalizar, porque 2 horas já é um tempo extremamente longo. Ah, Márcia Águas, os imóveis da Real Grandeza entram como valor de poupança matemática? Como se processa no caso de cisão a divisão de patrimônio? Edu, a Sim. gente aqui, eu até queria falar, porque a gente não está falando sobre cisão. Eu sei que as pessoas estão muito preocupadas com esse assunto, querem saber mais informações. Só que a gente começa a entrar numa seara de algo que não foi aprovado pelo CD, pelo Conselho Deliberativo. Então, eu vou levar para a diretoria a, a proposta de se é cabível a gente fazer um webinar só sobre esse assunto, mas acho que essa é uma. Isso, assim, a gente precisa estar num estágio mais avançado para começar a responder sobre essas possibilidades. Até porque, por exemplo, isso provavelmente vai envolver um estudo que vai dizer. Não, tem que vender todo o patrimônio concreto, né? Ah, não, tem como alocar isso em um dos planos. São respostas que a gente não tem. Eu sei que existe essa expectativa muito grande das pessoas, é a vida da pessoa, mas o que a gente pode dizer é o seguinte: a legislação prevê esses casos e assegura o direito das pessoas. Os benefícios, eles não vão deixar de existir de uma hora para outra, tá? Não existe previsão legal nenhuma que permita que isso aconteça. Então, eu queria trazer, de alguma forma, calma, tranquilizar as pessoas de que a cisão ainda não foi aprovada, e mesmo que esse desejo da patrocinadora Eletrobras aconteça, que não existe como haver um desaparecimento dos recursos. Tem toda uma previsão legal para a garantia de direitos desses participantes, tá bom? Obrigado, Patrícia. Agradecer aqui a comunicação da Pós-Furmas, o Fábio Valentim, o Ricardo Luiz, também enviando os agradecimentos. Estou colando no chat aqui é, dois links, que são seções do nosso site sobre os relatórios de investimentos, tá? Para quem quiser acompanhar, mas no acesso com login e senha na área restrita tem outros arquivos lá de posição e movimentação, um pouco mais detalhados que ficam na área restrita por serem estratégicos, tá? Mas esses daqui ficam na área aberta, é só vocês acessarem é, esse link, tá? Foi só respondendo ao Geraldo. Bom, em nome da Real Grandeza, eu agradeço a presença e a participação de todos. Patrícia, Jussier, Felipe, fiquem à vontade para as considerações finais. Isso, eu quero falar que a gente está. Primeiro, quero lembrar as pessoas, né, que estão no plano de saúde da Fundação Real Grandeza. A gente está tendo alguns casos em que a margem da pessoa do contra-cheque ali não permite o desconto do plano de saúde, a pessoa não é cobrada, não percebe que o pagamento não foi feito. E isso acontece às vezes por 2 meses seguidos, ela acaba sendo suspensa e ela se dirige à Fundação Real Grandeza, muito chateada com a Fundação Real Grandeza. Então, o que eu quero dizer é que o fato do seu plano de saúde estar sendo debitado ali ali no seu contra-cheque, isso é preciso verificar, porque se você tem outras dívidas e outros descontos, às vezes, por um limite legal, a Fundação Real Grandeza naquele mês não pode fazer o desconto, e realmente a mensalidade fica em aberto. Então, é preciso que, apesar dessa comodidade do desconto ser feito em folha, que a pessoa, se tem empréstimo, se paga outras coisas, que ela verifique se naquele mês foi possível a Real Grandeza fazer aquele desconto. Também quero lembrar que aqui, para quem é do município do Rio de Janeiro, a gente está lançando o nosso primeiro plano no modelo de porta de entrada,
né, que vai contar é uma nova cultura, é uma nova forma de se utilizar o plano, mas em compensação com um valor muito mais acessível e praticamente sem coparticipação. Só existe coparticipação quando a pessoa vai para um hospital de emergência e não fica internada, ou para internações psiquiátricas após o 10º dia, tá? Então são só esses casos, exames laboratoriais, consultas, tudo sem coparte. A gente está fazendo esse plano, a equipe está trabalhando demais, muito mesmo. Quero agradecer, inclusive, a equipe da Fundação Real Grandeza, os empregados da Real Grandeza, que estão aí se desdobrando para a gente conseguir botar, a partir do dia 1/7, esse plano começa a funcionar. E a gente está com muita esperança de que ele dando certo, a gente possa reproduzir também nas áreas regionais e trazer planos de saúde mais acessíveis, que a gente sabe a dificuldade das pessoas de pagarem por seus planos. Também quero que prestem atenção, a gente vai ter a divulgação do reequilíbrio dos planos nos próximos dias, as pessoas precisam ficar atentas a isso, e tivemos modificações no programa Acolher. Essas modificações são importantes, elas já vão começar a valer em julho, e eu peço que todos busquem informações sobre o assunto para que não sejam surpreendidas, tá? A gente está passando por um momento de muita mudança. Os empregados ativos da Eletrobras vão deixar de contar a partir do dia 1/7 com um plano de saúde de internação, né, ambulatorial, hospitalar da Fundação Real Grandeza. Eles vão ficar com um plano odontológico, essa vai ser a ligação deles com a Fundação Real Grandeza. Com isso, a Fundação Real Grandeza está tendo que fazer uma série de adaptações do seu caixa, né? Porque era uma remuneração que existia para que a Fundação Real Grandeza fizesse a gestão desses planos de saúde, dessas vidas, e agora isso deixa de ser feito. Então, a gente está tendo que se preparar para esse, não é mais futuro, é para esse presente. Toda a Fundação Real Grandeza está voltada agora para conseguir se adaptar a essa nova realidade, continuar existindo e continuar oferecendo plano de saúde aos aposentados. Mas o cenário é muito mais desafiador, né? A Eletrobras, ela era, esse plano de saúde era um cliente bastante importante para a gente, que entrava com recursos e que vai deixar de existir, né? Só agora no plano odontológico, enfim. Então, mas eu quero dizer a vocês que sim, esses desafios existem, mas a Real Grandeza, ela está consciente deles e está fazendo todo um dever de casa para a gente se adaptar a esse novo cenário. Dizer que a Fundação Real Grandeza está de portas abertas, com total transparência. A gente vem aqui sempre, Eduardo está aqui, a comunicação, não fugimos dos assuntos, não nos omitimos, apenas a gente só pode dar aquela informação que a gente tem de forma concreta e com responsabilidade. E queria agradecer novamente muito aos empregados da Fundação Real Grandeza, que a gente foram muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, as equipes estão se desdobrando, e falar que, assim, em nome dos do quadro ali da Real Grandeza, está todo mundo muito muito feliz, né, com a chegada do Celso, do novo presidente, uma pessoa educadíssima, a gente tem se dado muito bem, a diretoria, né, essa integração da diretoria está acontecendo de forma muito natural, muito espontânea, com a chegada do Celso, e isso é muito importante para a fundação, tá? Deixo aqui o meu desejo a todos de muita saúde e contem com a Real Grandeza. Obrigado, Patrícia. O Edson Sarmento, a comunicação foi enviada por e-mail, sim, Edson. Manda seu e-mail aqui para gente, que aí eu dou uma olhada lá, ver se ele está com algum problema, se ele está de repente bloqueado, ou se as mensagens estão sendo enviadas para você corretamente, tá? Mas a gente mandou sim
o convite por e-mail, tá? Se puder digitar aqui pra gente, que aí eu faço essa conferência lá. Guardar só um segundinho. Felipe, José, alguma consideração? Não é isso, Lota, tá? Bom, agradecer então a presença, a participação de todos. Edson, eu vou procurar aqui vou entrar em contato com a central de relacionamento, a gente vê a questão do seu e-mail, tá? A Real Grandeza agradece a participação de todos. Um bom dia.